Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 18. Morte do confessor. Medo de fazer a própria vontade. Foi o confessor Dom Francisco de Benedictis que morreu. Confessor da Luísa Picarreta. Encontrava-me, esse trecho é do dia 30 de janeiro de 1926. Encontrava-me no máximo da minha aflição pela morte fulminante do meu confessor. As minhas tantas penas internas pelas frequentes privações do meu doce Jesus, quis acrescentar um golpe tão doloroso para o meu pobre coração, me privando daquele que era o único que conhecia minha pobre alma. Mas o fiat voluntas tua seja sempre feito, amado e adorado. A terra era indigna de possuir tal pessoa. Por isso o Senhor, para nos punir, o levou ao céu. Então, em minha imensa amargura de ser deixada sem confessor, não sabendo eu mesma a quem me dirigir, rogava a meu amável Jesus por aquela alma bendita, dizendo: meu amor, se o tirou a mim, ao menos leve-o contigo direto ao céu. E chorando dizia-lhe: ponho-o na tua vontade. Ela contém tudo: amor, luz, beleza, todos os bens que se fizeram e se farão, a fim de que o purifiquem, o embelezem, o enriqueçam de tudo o que é necessário para estar em tua presença. E assim nada encontrará nele que impeça sua entrada no céu. Agora, enquanto fazia isto e dizia, vi diante de mim um globo de luz, e dentro daquela luz a alma do meu confessor, que tomava o caminho do céu, sem me dizer nem sequer uma palavra. Eu fiquei consolada, sim, por sua sorte, mas extremamente amarga pela minha, e rogava a Jesus que, tendo me tirado o confessor, e não tendo eu a quem me dirigir, que por sua bondade me livrasse do aborrecimento que dava ao confessor, mas não como querido por mim, mas como amado por ele, porque sinto que se Jesus me concedesse como querido por mim, sentiria como se me faltasse a terra debaixo dos pés, o céu sobre a cabeça, o bater do coração. Assim para mim seria uma desgraça em vez de uma graça. E toda abandonada na dor, oferecia tudo a Jesus, para que me desse a graça de cumprir em toda a sua santíssima vontade. E Jesus, tendo compaixão da minha dor, estreitou-me toda a ele e disse-me: minha filha, coragem, não temas, não te deixo. Estarei sempre contigo e prometo-te que se nenhum sacerdote quiser prestar-se para a tua assistência,
Não querendo eles seguir a minha vontade, eu, não porque eu quero estou, mas porque eu quero eu, livrar-te-ei do seu aborrecimento. Por isso não temas, que não farei entrar tua vontade no meio, né? Farei tudo por mim. Serei zeloso mesmo de teu respiro, que não entre nele tua vontade, senão só a minha. Depois, quando a noite chegava, eu sentia tal temor de que o bendito Jesus me surpreenderia e me faria cair no estado de meus sofrimentos habituais, que tremia e chorava, muito mais porque sentia como se eu quisesse que me libertasse. E o bendito Jesus saiu de dentro de mim e, pondo o seu rosto perto do meu, chorou tanto que senti o meu rosto banhado pelas suas lágrimas e, soluçando, me disse: Minha filha, tem paciência. Recorda que sobre ti pesa a sorte do mundo. Ah, você não sabe o que significa estar neste estado de penas junto comigo, nem que seja meia hora ou 5 minutos. É minha vida real que se repete sobre a terra. É esta vida divina que sofre, que roga, que repara em ti, que translada em ti minha mesma vontade, para fazer que opere em ti como operava em minha humanidade. E a você parece pouco? E fazendo silêncio continuava chorando. Eu me sentia despedaçada ao ver Jesus chorar, e compreendia que chorava por mim, para me dar a graça de que sua vontade tivesse seus plenos direitos sobre mim e que mantivesse íntegra sua vida em minha alma, e que minha vontade jamais tivesse vida. Assim que suas lágrimas eram para pôr a salvo sua vontade em minha pobre alma. Chorava também pelos sacerdotes, para lhes dar a sua graça, para que compreendessem as suas obras, a fim de que também eles se prestassem a cumprir a sua vontade. Meu Deus, explica, Senhor, tudo isso que está acontecendo aqui, muita coisa. Vamos lá. Então, a Luísa estava chorando porque o confessor tinha morrido. O confessor, o Dom Francisco morreu. E aí ela estava chorando porque ela já estava, ele estava assistindo ela, né, como confessor. E ela estava já naquela dor da privação e ainda vem essa dor por causa do confessor que morreu. E ela fala, me privando daquele que era o único que conhecia minha pobre alma. Mas seja sempre feita a vontade de Deus. Mas, na verdade, gente, o único que conhece a alma dela é Jesus. Tudo é Jesus. Então, se o confessor morre, vai ter outro confessor que vai ser usado por Deus para poder ser o confessor dela, né? Mas ela, enfim, Senhor, explica pra gente. Ela tava chorando porque a gente é humano, né? Tipo assim, ela vive na divina vontade plenamente, mas a gente tem a nossa humanidade que chora por causa do sofrimento. Então ela chorava porque ela já estava lá, não sei quanto tempo, né, que esse confessor estava assistindo ela, estava atendendo ela. E aí ele morre. Então ela estava sofrendo muito, muito amarga por causa disso, do confessor que morreu. E ela falou, não sabendo eu mesma a quem me dirigir, rogava-me, eu amava Jesus por aquela alma bendita, dizendo, meu amor, se o tirou de mim, ao menos leve-o contigo para o céu. Então, rezando por ele, para ele ir para o céu. Colocando ele na vontade de Deus, para ele ir para o céu. E ela viu a cena, né, dele ir. Ele dentro de um globo de luz, e dentro daquela luz, a alma do confessor, que tomava o caminho do céu. Sem me dizer nem sequer uma palavra. Ela ficou consolada pela parte dele, da sorte dele, né, de ir para o céu, mas extremamente amarga pela sorte dela.
que agora estava sem confessor. E por isso que ela estava chorando tanto lá, com medo de cair num estado de sofrimento. E agora, quem que ia libertar ela do estado de sofrimento? Quem que ia fazer esse papel do confessor? Que quando ela caía no estado de sofrimento, no estado habitual dela, de sofrimento, de ficar com o corpo enrijecido, tinha que ir um confessor para libertar ela desse estado de sofrimento. E o confessor morreu. Então ela estava chorando muito. Quem que agora ia libertar ela desse estado de sofrimento? E ela começou a pensar, né? Como que vai ser agora? O confessor tendo me tirado do confessor e não tendo eu a quem me dirigir, que por sua bondade me livrasse do aborrecimento que dava ao confessor. Aí ela pedindo, Jesus, então me liberta dessa dependência de um confessor, né? Já que ele morreu, me liberta dessa dependência de ter um confessor para me libertar do estado de sofrimento. Eu não preciso mais de nenhum confessor. Mas aí essa parte aqui, né, que ela fala, mas não como querido por mim, mas como amado por ele. Porque sinto que se Jesus me concedesse como querido por mim, sentiria como se me faltasse a terra debaixo dos pés, o céu sobre a cabeça, o bater do coração. Assim, para mim, seria uma desgraça em vez de uma graça. Então, ela está falando que seja, eu quero me libertar, que não tenho confessor, mas que isso não seja a minha vontade, seja a de Jesus. Porque ela tem medo de fazer a vontade dela, né? Por isso que no título fala medo de fazer a própria vontade. Ela estava com, como que vai ser agora? Quem vai me libertar? Mas eu não, que ela é esperta, né? Que seja feito isso, mas que não seja a minha vontade, seja Jesus. Porque se for a minha vontade, que se for por causa da minha vontade, vai ser uma desgraça e não uma graça. E aí, e toda abandonada na dor, oferecia tudo a Jesus para que me desse a graça de cumprir em tudo a sua santíssima vontade. Aí Jesus foi falar com ela. Aí Jesus vem falar: minha filha, coragem, não temas, não te deixo. Tá vendo? Ele falou para ela: eu que não te deixo, eu não te deixo, eu não te deixo. Fique em paz. Se não é esse, vai ser outro confessor. Eu não te deixo, estarei sempre contigo. E prometo-te que se nenhum sacerdote quiser prestar-se para a tua assistência, não querendo eles seguir a minha vontade, eu, não porque o queres tu, mas porque eu quero eu, livrar-te-ei do seu aborrecimento. Se nenhum quiser vir, aí mas não por causa de uma vontade dela, mas é porque se não achar nenhum sacerdote que se preste a fazer a vontade de Deus, né, a seguir a vontade de Deus, essa é era a vontade dele, que tivesse um sacerdote para assistir ela, para tirar ela desse estado de sofrimento. É a vontade de Deus, foi a vontade de Deus, está no plano de Deus, que tivesse um sacerdote ali com a Luísa, que a igreja tivesse presente ali na figura do sacerdote, nessa missão da Luísa. E aí ele falou, por isso não temas, que não farei entrar tua vontade no meio. Farei tudo por mim. Serei zeloso mesmo de teu respiro, que não entre nele tua vontade, senão só a minha. Depois, quando a noite chegava, aí Jesus fala para ela, fique em paz, né? Aí tá chegando a noite, perto da hora que ela poderia cair no estado de sofrimento, e ela ficou com temor de cair no estado de sofrimento e não tem um confessor. Depois, quando a noite chegava, eu sentia tal temor de que o bendito Jesus me surpreenderia e me faria cair no estado de meus sofrimentos habituais, que tremia e chorava. Muito mais porque sentia como se eu quisesse que me libertasse. Que sofrimento, né? Um sofrimento na alma dela, né? Porque ela não quer. Ela via, tipo assim,
no fundo ela via, parece que eu tô querendo fazer minha vontade. E ela sofria, é um sofrimento na alma, né? Porque ela sofreu muito, ela sofria porque vou cair no estado de sofrimento, não tenho confessor para me libertar. E aí, né, ela sentia um temor porque não ia ter o confessor para libertar. E aí ela começa a pensar, então eu queria não cair no estado de sofrimento. Então aí eu tô fazendo a minha vontade, fica nesse sofrimento, né? Porque não quer fazer a vontade dela, só quer fazer a de Deus. Mas está sendo uma vontade para ela dolorosa, dolorosa, porque não, o confessor morreu. E o bendito Jesus saiu de dentro de mim e, pondo o seu rosto perto do meu, chorou tanto que senti o meu rosto banhado pelas suas lágrimas e, soluçando, disse-me: Minha filha, tem paciência. Recorda que sobre ti pesa a sorte do mundo. Tem paciência, suporta, né? Suporta tudo isso. Tem paciência, recorda que sobre ti pesa a sorte do mundo. Ah, você não sabe o que significa estar neste estado de penas junto comigo? Nem que seja meia hora ou 5 minutos. Esse estado de penas que ela tá, desse sofrimento todo, é tudo as penas de Jesus. Todas essas penas são as penas de Jesus, nela. Então, quando a gente vê, a gente tenta entender todo esse contexto aqui da vida da Luísa, o que está acontecendo, para entender, mas assim, isso acontece na nossa alma também. A gente sente as penas de Jesus na nossa alma. E sofre mesmo, sofre mesmo, e sofre muito. Não é fácil viver na divina vontade, é um martírio, é uma vida de muita felicidade. É muita felicidade, você não quer outra vida, você fica igualzinha a Luísa. Eu não quero nunca, Senhor, sair da tua vontade. Eu não quero nunca, eu prefiro morrer. Eu não quero sair da tua vontade. Isso pra mim é como se eu ficasse sem ar. Eu não consigo imaginar eu fazendo a minha própria vontade. É horrível pensar que quando você vive na vontade divina, você sente uma dor tão grande por pensar que fez a sua própria vontade. Dói muito, é uma dor na alma. E aí ele falou assim pra ela, todas essas penas, é ele sofrendo. É ele sofrendo na alma dela. Ele sofrendo, o confessor. Aí ela fala que ele estava sofrendo, colocando o sofrimento dele para ter rezando e chorando pelos sacerdotes, para que eles compreendessem a obra e quisessem lá outro sacerdote vir para ser o confessor da Luísa. Aí ele fala para ela, você não sabe o que significa estar neste estado de penas junto comigo, nem que seja meia hora ou 5 minutos. É minha vida real que se repete sobre a terra. É esta vida divina que sofre, que roga, que repara em ti, que translada em ti minha mesma vontade, para fazer que opere em ti como operava em minha humanidade. A você parece pouco. Ela está vivendo a vida de Jesus. A vida de Jesus na vida dela, o sofrimento de Jesus nela, ele repetindo a vida dele nela, e ele faz isso com a gente, repete a vida dele. Aí por isso que ele fala, né? Sobre ti pesa a sorte do mundo, porque sobre ele pesa a sorte do mundo, e ele continua vivendo a vida dele na nossa alma, na nossa vida. A nossa vida não é nossa mais, é de Jesus. E todos os sofrimentos que você vive, tudo que você vive é a vida de Jesus se repetindo. Aí ele sempre vai mostrar pra gente, esse que você tá sofrendo é a minha vida. Lembra da minha vida? A gente lembra da vida de Jesus, né? Leia a Valtorta, leia o Evangelho, lembra do que Jesus sofreu e fala, é verdade.
É verdade, o Senhor sofre isso. Repete a sua vida, a gente repete, aí a gente consegue ver tudo o que acontece com a gente. Jesus passou por isso. É a vida dele se repetindo. E é a vida real que se repete sobre a terra. É esta vida divina que sofre, que roga, que repara em ti. Tudo que ela estava fazendo, sofrendo, era Jesus nela sofrendo. Que translada em ti minha mesma vontade, para fazer que opere em ti como operava em minha humanidade. A você parece pouco? E fazendo silêncio, continuava chorando. Esse choro dela, né? Ela fala, eu estava chorando, amarga. É a amargura de Jesus, é o choro de Jesus. É Jesus que está chorando nela. É Jesus que está rezando. Eu me sentia despedaçada ao ver Jesus chorar e compreendia que chorava por mim para me dar a graça de que sua vontade tivesse seus plenos direitos sobre mim e que mantivesse íntegra sua vida em minha alma e que minha vontade jamais tivesse vida. Assim que suas lágrimas eram para pôr a salvo sua vontade em minha pobre alma. Chorava também pelos sacerdotes para lhes dar a sua graça, para que compreendessem as suas obras, a fim de que também eles se prestassem a cumprir a sua vontade. Então é isso, a gente vive essa vida divina que reza, que repara, que roga, que sofre. Esse sofrimento que a gente passa é de Jesus. E não é pouco, como ele falou, e parece pouco. Gente, pensa bem, Jesus sofrendo. É Jesus sofrendo. É uma coisa assim, incrível, impressionante. Meu Deus, explica pra gente. Pra gente entender claramente o que significa isso. E na hora do sofrimento, a gente compreender o que está acontecendo. Ter essa luz na nossa alma, guardar meditar bastante, né? Guardar tudo isso, porque na hora do sofrimento, a gente entendeu o propósito. A gente entendeu o propósito na hora que a gente está sofrendo. Jesus está falando tanto esses dias, né, pra gente ter essa comunhão com Ele, essa comunicação com Ele constante, essa conversa com Ele constante, essa interação com Ele o tempo todo, porque o tempo todo vem alguma coisa, acontece várias coisas. Se a gente está desligado de Jesus, aí vai vir um sofrimento, você não vai entender o propósito. E vai ficar perturbado e não vai entender, vai desanimar. Né? Então tem que estar todas essa luz, esse sol brilhando na nossa mente para a gente entender. A mesma coisa que ele está falando para Luiz é para a gente. Você não sabe o que significa estar neste estado de penas junto comigo? Quantas coisas acontecem com a gente? Quantas penas, quantas contrariedades, quantas humilhações, quanta coisa acontece, quantos estados de ânimo, quantos sentimentos, assim, quanta coisa que acontece na nossa alma, quanta dor na nossa alma. E aí a gente entender que é isso, que é a vida divina. É a vida divina que sofre em nós. É a vida divina que sofre, que roga, que repara em ti, que translada em ti minha mesma vontade. É Jesus vivendo. E aí ela fala, ele estava sofrendo para colocar pelos sacerdotes, para lhe dar a graça para que compreendesse as suas obras. Então, cada hora, Jesus, tudo que acontece tem um propósito. Todos os sofrimentos de Jesus têm um propósito de bem, de luz para as almas. A gente sofre como Jesus sofria pelos outros, para produzir um orvalho benéfico, para levar
Por exemplo, nessa questão do orvalho benéfico, do que a gente entende, de tudo que Jesus fala com a gente, do sofrimento que a gente passa, tudo vira orvalho benéfico. A gente não, às vezes não sabe para onde vai essa luz, essa graça, mas você sabe pelo que Jesus fala, o que a gente sofre, o que a gente entende, essa vida divina que reza, que obra, que tudo produz um bem para a humanidade inteira. Está produzindo graça, está produzindo luz para a humanidade inteira. Todo esse sofrimento que a gente passa, que a gente está passando para entender o livro do céu. Meu Deus, quanto sofrimento para entender o livro do céu. Para entender tudo isso, para entender essa santidade. Tudo isso todas essas penas, é a vida divina que sofre em nós. Tem um fruto, tem como estava falando na escola, né? Eu ouvi algumas partes da escola hoje, mas eu ouvi assim, uma das partes que eu ouvi. Jesus falou muito, foi muito incrível, né? O trecho que Jesus tem falado tanto pra gente viver, é na prática que a gente vive. Que é para viver a divina vontade na prática, senão fica assim só como se fosse se a gente não vive na prática o que está no livro do céu, é como se fosse só uma pintura, um quadro que não tem vida. Mas esse livro traz uma vida na prática, é real, isso é real. E se não tem ninguém aqui, ninguém no mundo vivendo isso e falando que vive, falando disso na prática, como que as outras pessoas vão achar que é possível viver? Vai ser só mais um livro, vai ser só uma pintura. Então a gente vive na divina vontade, estuda todo dia o livro do céu, todo dia. E testemunha. O que a gente faz aqui nesse canal do YouTube é testemunhar que isso é real, que isso é palpável, que acontece mesmo. A gente tem uma vida realmente com Jesus e testemunha isso. É isso que a gente faz para poder outras pessoas entender que é possível viver essa santidade, que não é só uma ideia, uma forma. As pessoas têm, a gente tem tantos livros de santos, tanta coisa na igreja que fala de santidade, mas a gente não vê as pessoas falando, eu vivo essa santidade aqui. Eu vivo isso. Eu vejo só o contrário, eu vejo as pessoas falando, eu amo Jesus, eu estou na igreja, mas eu ainda estou me convertendo. A pessoa não tem coragem de falar, eu estou convertida a Jesus. Ninguém tem coragem de falar isso. Eu não vejo as pessoas falando, eu vejo na igreja lá, nas formações que eu participo, eu tô ainda me convertendo. Gente, a pessoa não sai da igreja, a pessoa reza o dia inteiro, ela vive falando que não quer pecar, que só quer amar a Deus. E ela fala, eu ainda não posso falar que eu sou convertida. Como assim não pode falar que você é convertida? Você só fala de Deus, você só vive para Deus e você não é convertido? Então que dia que você vai se converter? Então não dá para entender. Então a gente tem que falar realmente o que a gente vive, testemunhar que isso é real. E é um sofrimento. É um sofrimento porque as pessoas não aceitam. As pessoas não entendem isso. E a gente sofre porque a gente é muito pequeno, né? E a gente custa entender o que Jesus está falando. É muito sofrimento. E quando a gente fica, né, todo dia em busca disso, buscando a divina vontade, vivendo na divina vontade, aí Jesus fala, você ainda não entendeu, sua cabeça está fechada. Meu Deus, que sofrimento, como aconteceu essa semana, né? Que Jesus mostra que nossa cabeça ainda está fechada. Meu Deus, que dor, que dor, que dor, Senhor, que dor. Pensa assim, meu Pai, minha cabeça está fechada, Jesus, eu só quero a sua vontade. Eu ainda estou com a cabeça fechada para entender como que é essa vida na divina vontade. Que sofrimento, mas isso tem
nada fica assim. Essa dor tem um fruto, né? A gente tá aqui sofrendo, vivendo isso com dor, com sofrimento, com sacrifício. E é Jesus em nós sofrendo. É Jesus em nós, é a vida divina que sofre. É a vida divina que sofre. Né? Então, para a gente entender e não desanimar, né? Não desanimar e pensar assim, não, Jesus me mostrou que eu ainda tenho a mente fechada, eu ainda estou com a mente fechada, então é impossível alcançar essa santidade, entender isso, entender o que Jesus está falando, é impossível, eu vou desistir. Não. Aí a gente lê o livro do céu e só tem os muros, né? Os muros que não deixam a gente sair, porque aí Jesus vem falar. O sofrimento o que significa sofrer. Se você não quer, não, se você tá na divina vontade, é Deus que está sofrendo em você. E o que isso significa? Então você fala, não tem problema não, eu sofro o que o Senhor quiser. Eu sofro o que o Senhor quiser, não tem problema não. Você entende o propósito. Então esse muro do conhecimento faz você não querer sair de jeito nenhum. E fazendo silêncio, aí Jesus fala, e fazendo silêncio continuava chorando, ela fala. E eu me sentia despedaçada ao ver Jesus chorar. E compreendia que chorava por mim, para me dar a graça de que sua vontade tivesse seus plenos direitos sobre mim e que mantivesse íntegra sua vida em minha alma. E que minha vontade jamais tivesse vida. Então Jesus trabalha incansável para a gente viver isso. Meu Deus, como Jesus trabalha e é zeloso, né, pra gente não sair da vontade dele. E tudo que isso que ele faz, a gente sofre muito quando no grupo, né, a gente tá, ele nos corrige, mas é esse cuidado dele, é esse zelo pra gente não sair da vontade dele. Pra gente não sair, a gente só tem que agradecer, como foi falado na escola, só agradecer, agradecer 24 horas, porque é esse zelo de Jesus, esse sofrimento, essas correções. Se a gente não tá entendendo e ele não fala nada, e fica por isso mesmo, e você não tá entendendo e continua sem entender, e ninguém te explica que você não tá entendendo, meu Deus. E é o que ele fala, né? Que ele quer manifestar sempre mais verdades. Mas para manifestar mais, você tem que aceitar o sofrimento, aceitar a dor, aceitar a vontade dele dolorosa. E se você aceita a dolorosa, você está preparado para aceitar a felicitante, a divina vontade felicitante. E aprender é assim mesmo, a gente aprende sofrendo, a gente aprende errando. E vai ser sempre assim. Então é para ficar, não, nunca querer sair da divina vontade, não desanimar. Por quê? Porque você não entende, porque você ainda está aprendendo, porque você tem que ficar feliz da vida, porque você está no caminho. Você encontrou o caminho, meu Deus, o caminho de voltar à ordem primordial da criação. Você ainda falta, né, 1 milhão de quilômetros para você ainda andar e percorrer. Glória a Deus. Vai ser até o último dia da sua vida. É a eternidade inteira para compreender, para contemplar esses conhecimentos. É o próprio Deus. É conhecer Deus. E Ele é infinito. Então nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Nunca vai. Não tem mais o que conhecer de Deus. Sempre vai ter. Graças a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Então, assim, a gente sofre para poder falar disso, né? Porque, assim, a gente viver na divina vontade, é o que eu tava falando na escola,
A gente vive na divina vontade, mas Jesus quer que a gente fale como que é isso na prática, que a gente testemunhe. Testemunhe isso para poder levar esse bem, essa luz para outras pessoas também vir a conhecer a divina vontade. Como que as almas vão ver na divina vontade se não sabe que isso é possível, que existe essa santidade? Mas não é só falar que existe e falar do livro do céu, a teoria. É falar na prática. Como que as pessoas vão viver, vão saber que é possível e saber como viver se não tem ninguém que fala que vive essa santidade? Então, ali a gente faz a gente fala disso, testemunha essa vida na divina vontade é sofrimento, é um sofrimento. Expor, assim, a nossa vida e entender e a gente fica... porque, assim, a gente tem que entender para falar. Entender tudo e fica muito tempo ali entendendo tudo para falar. Mas ao mesmo tempo que é um sacrifício, mas é tão maravilhoso. Não é assim, um peso, não é um peso. Não é um peso. É uma alegria. É uma alegria fazer isso. É uma alegria, uma felicidade. Ter essa vida divina obrante, falante na nossa alma. Falando, sofrendo, reparando, rezando, vivendo. É maravilhoso. É maravilhoso. Não é um peso. Sofrimento não significa falar que sofre, que tem sacrifício, não significa que é tristeza. Não é. É felicidade. É felicidade. É porque a gente sofre por amor. Então, o amor faz a gente sofrer e não tem... Você não quer outra coisa. Você não queria estar, tipo assim, não sofrendo. Você sofre por amor, você sofre voluntariamente e feliz e vive numa felicidade incrível. Aí no volume 19, 15 de maio de 1926. Diversidade de santidades e beleza das almas que vivem no divino querer. Toda a criação será semeada na natureza humana. Estava pensando, se a criatura não tivesse se subtraído à suprema vontade, teria sido uma a santidade, uma a beleza, uma a ciência, uma a luz, e para todos o mesmo conhecimento de nosso Criador. Agora, enquanto pensava assim, o meu amado Jesus, que me parece que Ele mesmo faz surgir os pensamentos em minha mente, alguma dúvida e dificuldade para ter a ocasião de falar e fazer-me de mestre, me disse, nossa, meu Deus, que incrível, olha o que ele tá falando, que ela tá falando. E a gente vive falando isso, parece que é Jesus que coloca esses pensamentos na minha cabeça, para eu ficar pensando nisso. É Jesus que coloca essas dúvidas, esses questionamentos, porque Ele quer falar sobre esse assunto. E dificuldades. Ele me coloca alguma dúvida e dificuldade para ter a ocasião de falar e fazer-me de mestre, me disse. Então, nada, as dificuldades, como eu estava falando agora, a minha cabeça estava fechada. Mas essa dificuldade que eu tenho não é uma coisa que se joga fora. Tá tudo no cerquinho da divina vontade. Deus usa tudo. Porque aí, por causa dessa dificuldade que a gente tem, que você fala, que você testemunha, Ele vem trazer a luz, Ele vem ensinar. Na hora da dificuldade, a hora que Jesus que tem a ocasião de se fazer de mestre e nos ensinar, o que Ele mais quer? Ensinar. É nos ensinar. E é como a gente falou, o nome que tem no nosso grupo, né? Os vídeos que tem Escola da Divina Vontade. Por que é a Escola da Divina Vontade? Porque a gente é aluno e Jesus é o mestre. É simples assim. Se chama escola porque nós estamos todos aprendendo com Jesus. E Ele é o mestre, Ele que ensina. E a gente está lendo o livro do céu e Ele que está falando. Por isso que chama escola. A gente é aluno dele. Ele que é o mestre. Ele falou aqui, ó. Jesus tem a ocasião de fazer de mestre, de ensinar.
Se a gente sabe tudo, eu sei de tudo, não preciso saber nada de como que Jesus vai se fazer de mestre. Se a gente não se coloca na posição de aluno que quer aprender, que quer saber dele, e não se importa de ter dificuldades, de ter nossa pequenez, nossas misérias, nossa dificuldade de entender. Isso aí tudo é a nossa dificuldade, a nossa lerdeza, é tudo, vira tudo, como que fala, um instrumento na mão de Jesus para ele trabalhar e falar. Por isso que ele fala que o reino dos céus é dos pequeninos, porque os pequeninos sempre estão falando, eu não sei, Jesus, me ensina. Eu não sei, Jesus, me ensina. Eu não sei, eu não estou entendendo isso, Senhor, me ensina, me explica. Me explica o que é isso aqui, Senhor, me explica isso, me explica aquilo, me explica aquilo outro. E ele explica. Agora, quem já sabe tudo, como que ele vai explicar? Como se ele vai se fazer de mestre para quem já se acha um mestre, quem se acha um doutor, quem tem um título e vive. Ai, já sei de tudo, eu estudei um monte de coisa, então não tem mais o que aprender. Né? Eu lembrei do Gamaliel lá, Jesus falando com Gamaliel, lá em Jerusalém. Ele ele já sabia de tudo, né? É doutor, é mestre. Mas a gente tá aqui como pequeninos, pequeninos, bem pequeninos mesmo para aprender com Jesus. E nada é de jogar fora, tipo assim, não serve para nada. Nossa dúvida serve muito. Nossa dificuldade, como eu tava falando na live, né? Tanto que a gente aprende quando alguém demonstra uma dificuldade e expõe essa dificuldade. Falando na live, não, falando agora na escola da Divina Vontade. Jesus falando na escola. Da dificuldade que às vezes a pessoa não está entendendo o que é viver na Divina Vontade. E ela expõe na maior simplicidade o jeito que ela entende. E aí Jesus vem falar, não, não é assim, é assim, 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 assado, é assim, do outro jeito, é isso, é aquilo. E a gente vê, e a gente recebe luzes incríveis, impressionantes quando alguém tem uma dificuldade. E isso é luz para todo mundo, não só para a gente que está no grupo, é para o mundo inteiro, para quem quiser. Essa luz chega de como é a vida na Divina Vontade, de como é essa santidade na prática. Tão incrível isso aqui, né? Ela falou, enquanto eu pensava, meu amado Jesus, que me parece que ele mesmo faz surgir os pensamentos em minha mente. E aí, de vez em quando, a gente vê alguma notícia no YouTube, por exemplo, e fica interessado. Eu quero saber, e fica interessado em saber o que está acontecendo, qual que é o propósito de Deus para a situação, e você fica ali. É o próprio Jesus que quer falar sobre aquela situação. Alguma dúvida e dificuldade para ter ocasião dele falar. Ele quer falar, quer ensinar. Minha filha, você está errada. Aí, ela falou, né? Se a criatura não tivesse se subtraído da suprema vontade, teria sido uma única santidade, uma beleza, uma ciência, uma luz, e para todos o mesmo conhecimento de nosso Criador. Então, todo mundo, ela pensou assim, se não tivesse acontecido o pecado original, se não tivesse acontecido do homem ter saído da vontade divina, todo mundo seria santo da divina vontade, teria o mesmo conhecimento de Deus, todo mundo seria belo, todo mundo igual. Uma única santidade. Aí Jesus falou, minha filha, você está errada. Minha sabedoria não se adaptaria a formar uma só santidade, uma só beleza, a comunicar uma só ciência e a todos o mesmo conhecimento meu. Muito mais porque, havendo sumo acordo entre minha vontade e a deles, o reino da minha vontade teria tido livre o seu campo de ação. Portanto, teriam sido todos santos, mas distintos um do outro. Todos belos, mas variados, uma beleza mais bela que a outra. E segundo a santidade de cada uma, devia comunicar uma ciência distinta. E com esta ciência, quem devia conhecer de mais de um atributo, quem devia conhecer de mais algum outro atributo de seu Criador. Tu deves saber
que por quanto possamos dar às criaturas, apenas tomam as gotinhas de seu Criador. Tanta é a distância entre Criador e criaturas. Sempre temos coisas novas e distintas para dar. E além disso, se a criação foi criada por nós para deleitar-nos, onde estaria nosso deleite se tivéssemos formado da criatura uma só santidade, dado uma só beleza e um só conhecimento de nosso ser incompreensível, imenso e infinito? Nossa sabedoria teria se recusado a fazer uma só coisa. O que se diria de nossa sabedoria, amor e poder, se ao criar este globo terrestre tivéssemos criado todo o céu, ou toda a terra, ou todo o mar? Que glória teria sido a nossa? Ao contrário, a multiplicidade de tantas coisas criadas por nós, enquanto louva a nossa sabedoria, amor e poder, diz também a multiplicidade da santidade e beleza nas quais deviam surgir as criaturas, por amor das quais elas foram criadas. Olha o céu adornado de estrelas, é belo, mas também é belo o sol, mas distintos um do outro. E o céu faz um ofício, o sol outro. O mar é belo, mas também é bela a terra florida, a altura dos montes, as planícies estendidas. Mas tem a beleza e o ofício distintos entre elas. Um jardim é bonito, mas quanta diversidade de plantas e de belezas há nele! Está a pequena flor, bela em sua pequenez. Está a violeta, a rosa, o lírio, todas belas, mas distintas na cor, no perfume, na grandeza. Está a planta e a árvore mais alta. Que encanto não é um jardim cuidado por um perito jardineiro? Agora, minha filha, também na ordem da natureza humana, haverá quem ultrapassará o céu na santidade e na beleza. Quem é o sol, quem é o mar, quem é a terra florida, quem é a altura dos montes, quem é a pequena flor, quem é a planta e quem é a árvore mais alta. E ainda que o homem se subtraiu de minha vontade, eu multiplicarei os séculos. Eu multiplicarei os séculos para ter toda a ordem e multiplicidade das coisas criadas e de sua beleza na natureza humana, e ainda ultrapassá-la de modo mais admirável e mais encantador. Que lindo! Então, assim, ela pensou, se o homem não tivesse se subtraído da vontade divina, todo mundo seria belo da mesma beleza, todo mundo seria santo com a mesma santidade, todo mundo saberia as mesmas coisas de Deus, todo mundo igual em santidade, em beleza, em conhecimento do Criador. Ele falou, não, você se engana, minha sabedoria não cria só coisas iguais, igual na criação. Ele criou o planeta Terra, mas não é só, no planeta Terra não tem só céu, ou só sol, ou só um tipo de flor, ou só um tipo de fruto, só árvores, não, tem um monte de coisa diferente, e cada uma tem seu ofício, e cada uma é bela em seu posto que ela foi criada. O sol é lindo e maravilhoso, ele é diferente da terra, ele é diferente das plantas, mas ele é lindo. E as plantas são lindas, incríveis. Cada um tem seu ofício, sua beleza distinta. E a criação sendo tão bela e tão distinta e tendo tanta coisa diferente, tanta multiplicidade de coisas, mostra o poder de Deus, glorifica a Deus, que é o Criador de todas essas coisas. E assim acontece com as almas. Assim acontece com as almas. São diferentes, são distintas, mas belas, né? Não são todas iguais. Então vamos ler aqui. Ele falou, você está errada, minha sabedoria não se adaptaria a formar uma só santidade, uma só beleza, a comunicar uma só ciência, e a todos o mesmo conhecimento meu. Muito mais porque, havendo sumo acordo entre minha vontade e a deles, o reino da minha vontade teria tido livre o seu campo de ação. Portanto, teriam sido todos santos, mas distintos um do outro. Então,
E ele falou, mesmo que isso subtraiu, vai ter ainda isso, o reino da divina vontade. Eu vou multiplicar os séculos para ter esse reino. E neste reino vai ter todos santos, mas distintos um do outro. Então, as almas não são iguais. Nós não somos iguais. Cada um com sua... Todos santos, mas cada um com uma santidade distinta, com conhecimento distinto de Deus. Todos belos, mas variados. Uma beleza mais bela que a outra. E segundo a santidade de cada uma, devia comunicar uma ciência distinta. E com esta ciência, quem devia conhecer de mais de um atributo, quem devia conhecer de mais algum outro atributo de seu Criador. Deus é infinito. Então, o que eu vejo assim, ele é tão infinito, que a gente não consegue uma só pessoa saber tudo dele. Tem que ser a humanidade inteira, todos os seres humanos, para tentar entender Deus, para entender Deus. E um vai ajudando, um vai completando o conhecimento do outro, então é todo mundo assim, abraçando Deus ao mesmo tempo. Para abraçar Deus, a gente não consegue sozinho. Só uma pessoa entender ele todo. Então, um é sol para o outro, um ilumina o outro, que é o que estava falando na escola. O que é ser sol, né? Que é o que estava falando na hora, teve uma parte lá que falou o que é ser sol. Um ilumina o outro, com o conhecimento que recebe de Deus. Somos distintos, e a gente já vê esse reino de santos, de pessoas que estão na divina vontade, mas distintos. Distintos, não são todos iguais. Cada um entende um pedaço de Deus. E a gente, um ilumina o outro, um ajuda o outro a entender. Quando a gente pega um trecho para ler, cada um vai entender um pouquinho. Cada um entende, às vezes, não é o mesmo conhecimento que a gente tem. Quando a gente lê o trecho, não é a mesma coisa que Deus fala para um, fala para o outro. A gente fica ali no tema, né? Que é trazido todo dia, por exemplo. Mas quando a gente lê, uma pessoa vê de um jeito, uma pessoa tem uma luz distinta da outra. Mas tudo a mesma coisa, assim, tudo falando de Deus naquele assunto que ele está trazendo. Hoje o tema era sobre... O tema de hoje, Jesus falou da justiça, né? Falou da justiça, falou da verdade, que a filha da justiça é a verdade. Falou de castigo, falou da situação do ser humano, todo mundo lendo. Mas a gente, mesmo nesse mesmo tema, sem sair do tema, a gente vai, cada um recebe uma luz distinta sobre aquele tema. E vai formando, né? E vai formando ali um iluminando o outro. A gente ouve a partilha de um e é iluminado por aquela partilha. Um sendo sol para o outro. Cada um distinto, mas todos belos, mas variados, uma beleza mais bela que a outra. E segundo a santidade de cada um, devia comunicar uma ciência distinta. E com esta ciência, quem devia conhecer a mais um atributo, quem devia conhecer outro atributo do seu Criador. Tu deves saber que por quanto possamos dar às criaturas, apenas tomam as gotinhas de seu Criador. Por mais que ele dê de conhecimento, o tanto que de conhecimento que deu aqui no livro do céu. Mas mesmo assim, por tanto que ele pode dar, são só gotinhas. Tanta é a distância entre o Criador e as criaturas. Sempre temos coisas novas e distintas para dar. Se ele sempre tem coisas novas e distintas para dar, para cada um que ele for falar, ele vai falar coisas novas e distintas. Então sempre, nunca um vai saber igual o outro. Ele sempre tem coisas novas e distintas para falar. Quando a gente pega um trecho, sempre vai ter coisas novas e distintas que Deus está falando naquela palavra ali que ele deu. Sempre tem coisas novas e distintas para dar. E além disso, se a criação foi criada por nós para deleitar-nos, onde estaria nosso deleite se tivéssemos formado da criatura uma só santidade, dado uma só beleza e um só conhecimento de nosso ser incompreensível, imenso e infinito?
Nossa sabedoria teria se recusado a fazer uma só coisa. Por exemplo, ele revelar só sobre a misericórdia dele e não falar mais nada sobre o restante. Ele é imenso e infinito. E ele revela só sobre a misericórdia para todo mundo. Ou só sobre a justiça, ou só sobre o amor. Não, ele é infinito e ele fala de tudo para todos. Nossa sabedoria teria se recusado a fazer uma só coisa. O que se diria de nossa sabedoria, amor e poder se ao criar este globo terrestre tivéssemos criado todo o céu, ou toda a terra, ou todo o mar? Se o globo terrestre fosse só o mar, ou só o céu, ou só a terra. Só sabe fazer uma coisa? Né? Não, ao contrário. A multiplicidade de tantas coisas criadas por nós, enquanto louva a nossa sabedoria, amor e poder, diz também a multiplicidade da santidade e beleza nas quais devem surgir as criaturas, por amor das quais elas foram criadas. A criação reflete o quanto o homem também é, que as criaturas são belas e distintas entre elas. É o que falou aqui no título. Toda a criação será semeada na natureza humana. Toda a criação será semeada na natureza humana. A criação é distinta e bela. E é múltiplas coisas. E a natureza humana também, o ser humano também. Um é diferente do outro, um mais belo que o outro. Olhe, o céu adornado de estrelas é belo, mas também é belo o sol. Mas distintos um do outro. E o céu faz um ofício, o sol outro, o mar é belo, mas também é bela a terra florida, a altura dos montes, as planícies estendidas, mas tem a beleza e o ofício distinto entre elas. Então ele está falando da cada santo, cada alma. Tem alma sol, tem alma céu, tem alma terra, tem alma flores, e são belos, mas distintos. Um jardim é bonito, mas quanta diversidade de plantas e de belezas há nele! Está a pequena flor, bela em sua pequenez. Está a violeta, a rosa, o lírio, todas belas, mas distintas na cor, no perfume, na grandeza. Está a planta e a árvore mais alta. Que encanto não é um jardim cuidado por um perito jardineiro? E esse perito jardineiro é Deus, né? Que cria todas essas multiplicidades na criação. Agora, minha filha, também na ordem da natureza humana haverá quem ultrapassará o céu na santidade e na beleza. Quem é o sol, quem é o mar, quem é a terra florida, quem é a altura dos montes, quem a pequena flor, quem é a planta e quem é a árvore mais alta. E ainda que o homem se subtraiu de minha vontade, eu multiplicarei os séculos para ter toda a ordem e multiplicidade das coisas criadas, e de sua beleza na natureza humana, e ainda ultrapassá-la de modo mais admirável, mais encantador. Então, no reino de Deus tem multiplicidade de almas, cada uma distinta da outra. Aí ele fala também dos coros, né, dos filhos, o coro, as hierarquias dos filhos da divina vontade. E é de acordo com o que se conhece de Deus, mas todos belos, né? São diferentes, mas distintos, mas belos. E a criação é como se representa, né, as almas. Tipo assim, o sol, ele fala da alma que vive na divina vontade, que é o sol, que é sol. E o sol, o que é o sol? Ele faz um bem universal. Ele faz um bem universal. Ele está lá em seu posto no céu fixo e ele é um bem universal. Ele doa a vida para todos, ilumina toda a terra. E o sol
Quando ele fala de sol, ele está falando, o astro que mais representa Deus. E a alma que vive na vontade divina se consuma nesse sol e se torna um com Deus. E doa. E é um doador. É outro Jesus. E a terra, as flores, elas estão recebendo a luz do sol, a vida do sol. Então é os santos das virtudes. Então cada uma dessas peças aqui da criação, da criação que ele fala, dos seres da criação, representa as almas, né? Então, e aí os santos, por exemplo, os santos, eles são belos, mas são distintos. E a santidade é de acordo com o conhecimento que recebem de Deus. É de acordo com o conhecimento. Quanto mais se conhece de Deus, mais você copia a imagem dele na sua alma. É de acordo com o conhecimento. E o conhecimento vem de acordo com a disposição da sua alma, né? Quanto mais você quer conhecer, mais quem vive na vontade divina tem o livro do céu. Quanto mais você quer conhecer, mais você conhece. Tem uma disposição ali na sua alma. Mas eu fiquei pensando nos santos que não tiveram essa graça de viver nesse tempo para conhecer o livro do céu. A santidade deles foi até onde eles conheciam, até o que foi revelado. Então não tinha como eles viver na divina vontade se não tinha esse conhecimento do que é viver na divina vontade. Não tinha essa graça, não tinha esse conhecimento disponível. E eles viveram a santidade e são belos, mas porque viveram de acordo com o que tinha, com o conhecimento que Deus tinha revelado. Então é isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.